Na última segunda-feira, eu escrevi a palavra fim na última página do meu novo livro, do manuscrito. Pois é, quando a gente faz isso, logo a gente pensa, bom, chegou o final e vamos mandar para o editor. Pois é sobre isso que eu quero conversar com vocês, o que acontece depois desse fim. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Vamos a um pouquinho de vida de escritora. É claro que esse meu comentário, o que eu vou conversar aqui com vocês hoje, é um pouco pessoal. Cada escritor tem seu método, sua forma de trabalhar. Eu, quando coloco a palavrinha fim no texto, significa que começa uma nova fase. É a fase de reescrever, de reescrita, que para mim é fundamental. Eu sei que muitos dizem, alegam, que já escrevem de primeira, da forma que gostariam e fica tudo maravilhoso. Sabe que eu tenho uma certa dificuldade de acreditar nisso, mas respeito. Imagino que tem pessoas que sim, consigam. No meu caso, não. Eu começo agora a lapidar o texto. Acredito que isso tem um pouco a ver com um conceito criado sobre o escritor arquiteto e o escritor jardineiro. O arquiteto seria aquele que vai planejar tudo nos mínimos detalhes. Tem tudo muito estruturado, provavelmente usa uma escaleta, sabe quais são as reviravoltas, o final dessa história, sabe tudo. E ele se programa antes, então o livro transcorre de uma outra forma graças a esse planejamento. Já o jardineiro é aquele que joga semente, joga uma água e vai ver o que cresce. Mas não é que eu sou esse segundo tipo? Na verdade, eu não sou tão jardineira assim, não. Eu sou uma misturinha esquisita. Eu penso em alguns pontos do livro e construo na minha cabeça esses pontos. Quais são eles? Personagem principal. Eu tenho que ter o personagem principal na minha cabeça. E aí começa a ter uma personalidade, características, a forma de falar desse personagem, ele começa a criar vida na minha cabeça, essa pessoa. Aí eu penso no conflito que esse personagem vai enfrentar. E aí você tem que pensar no antagonista. O antagonista, nesse último livro, ele surgiu de uma forma meio branda, meio esparsa, assim, por quê? Outra coisa que eu penso numa reviravolta. Eu ia falar, eu penso nas reviravoltas, mentira. Eu penso na primeira reviravolta, uma grande reviravolta. E aí eu vou construindo isso, o antagonista, o protagonista, esse conflito é a reviravolta que eu quero surpreender o leitor. Então, esses pontos eu penso. E aí, nesse último livro, eu aprendi algumas coisas. Então, como eu sou essencialmente jardineira, eu pensei nesses pontos aí que eu comentei com vocês. Então, eu tenho esses pontos na minha cabeça, eu começo a escrever. Mas eu não sei qual é o final da história. Eu não sei se vão ter outras reviravoltas. Na verdade, eu não sei o que vai acontecer. A história, ela é tão surpreendente para mim como vai ser para o leitor. Eu não sei qual é o final dela. Mas eu começo a escrever, já que eu tenho esses elementos definidos na minha cabeça. Então, eu sei onde, pelo menos até a primeira reviravolta, eu sei como chegar lá. Tenho uma ideia disso. E aí outros personagens vão surgindo e tal e coisa. E foi um dos aprendizados dessa última experiência foi que o antagonista não pode estar ali solto, ele não pode estar... Porque como eu queria causar essa surpresa, eu falei, peraí, daqui a pouco eu defino exatamente quem é o vilão dessa história. Não dá, não funcionou. A história começou a ficar sem graça, porque o antagonista não estava colocando pressão no protagonista, não estava, de fato, fazendo o papel dele e fazendo esse conflito ficar algo forte, algo que, sabe, é uma mudança, você tem que lutar pela tua vida nesse conflito.
E sem você definir o antagonista e ele não sendo forte o suficiente, não existe esse embate. Então, a hora que eu percebi isso, eu caprichei no antagonista. Aí a história explodiu na minha cabeça. Assim, eu fiquei meses do ano passado escrevendo capítulos e capítulos nessa história e tava avançando, mas ela tava sem graça. Não era isso, eu não tinha entrado não tinha pegado o fio da meada. Existe um fio aí, um fio condutor, existe um canal que a história acontece e eu não tava passando perto, mas não tava certo. É uma coisa que, sei lá, você percebe. De repente, quando eu parei para pensar no antagonista e consegui colocá-lo na posição de enfrentar o protagonista e, na verdade, ser mais forte que o protagonista, aí a história explodiu de verdade na minha cabeça. E aí os capítulos, eles começaram a jorrar. Então tudo que eu fiz, sei lá, nos últimos 6 meses, 5 meses do ano passado, patinando, num mês eu resolvi tudo, eu terminei e consegui botar a palavrinha fim no final, feliz com o resultado. Eu contei tudo isso para vocês entenderem um pouco o papel de reescrever a história. Então, quando eu comecei, eu não sabia a miríade de coisas que ia rolar, os personagens que iam aparecer, eu não fazia ideia de personagens que iam entrar na minha história, porque de repente o personagem tá lá, ele é necessário, ele pede para entrar, ele tem algo a contribuir com aquela trama. E então, agora quando eu volto, e olha que eu sempre tô dando eu vou voltando e já vou corrigindo, mas o trabalho agora de reescrever é gigante, para ir ajustando esses detalhes. É super interessante que a protagonista é a que eu mais pensei a respeito, né? Ela convive comigo já há 7 meses, eu conheço a protagonista, já é amiga. E como eu comecei com ela, os diálogos dela tal, e agora eu olho no final os diálogos dela, eles estão diferentes. Porque no final eu já sei qual é o humor dela, eu sei como ela encara a vida. E no começo eu tinha uma ideia disso, então não tá perfeito no começo. Eu preciso voltar e fazer uns pequenos ajustes. É claro que, como qualquer protagonista ou qualquer personagem interessante numa história, ele tem um arco, ele tem uma transformação. Então ela não começa exatamente igual e termina igual. Ela tem que estar com muitas coisas diferentes. Inclusive até no comportamento dela, as mudanças, o que ela vai descobrir, o que ela vai viver, o que ela vai sofrer. Ela vai passar por uma transformação. Isso se reflete até no jeito que ela se comporta. Mas tem coisas que a gente pode, sabe, agora que eu conheço, agora no final que a gente é íntima mesmo, eu posso voltar nos primeiros capítulos e fazer uns ajustes para ela ficar perfeita. Todos esses comentários que eu fiz para a protagonista valem para os demais personagens. Então, eles ganham características, como eu pensei menos neles, eles ganham até mais características do que eu tinha planejado. Então, às vezes, eles aparecem e começam a tomar determinadas atitudes que lá no começo eu preciso fazer um ajuste, para que a coisa não tenha um erro de continuidade. Enfim, esse tipo de ajuste. E na trama também. A trama, como acontecem coisas que eu não esperava, que eu não sabia que ia acontecer, às vezes eu preciso colocar uma palavrinha, uma frase. Geralmente não precisa de grandes mudanças, não. Uma frase, um parágrafo já faz aquele fato lá no futuro ser totalmente verdadeiro. Ele tem tudo para acontecer. Enfim, então agora é essa hora de vai e volta, de ler, reler, além, é claro, do ajuste no texto, que é aquele ajuste fino, ver se você está repetindo muitas palavras,
se você tá, enfim, se tem um errinho aqui, outro, os errinhos são inúmeros, nessa fase é muito erro ainda, então a gente tem que limpar bastante e ver a elegância desse texto, e ver se tá todo mundo com a voz correta, cada um tem a sua voz, o seu estilo, então você precisa dar aquela limpada geral em tudo isso. Eu usei a palavra limpar e eu acho que ela funciona para mim, porque eu tenho um quê de ser meio exagerada. Às vezes, sabe, é tudo intenso, demais, e tem muito adjetivo. Eu fico colocando, às vezes, tudo é muito, porque eu sou um pouco assim. E os meus personagens têm isso, de serem, tudo é meio over. E aí, na reescrita, eu coloco o pé no chão e falo, Thelma, menos é mais. E aí é hora de dar umas cortadas, de tirar, se tem adjetivo eu vou limpando, porque tem uns que eu tenho que negociar comigo, porque eu estou louca para colocar aquele adjetivo. Mas eu falo, não, tá, precisa muito, isso daí explica muito a situação para você, a alma do teu personagem está explicada nesse adjetivo? Não, então tira isso fora, sabe? Tem que... não é fácil, para mim, esse exercício de desapego, enfim, de palavras que eu me afeiçoo durante a escrita, mas que são desnecessárias, e a gente tem que se desapegar, né, enfim. Bom, é um pouco isso que eu queria contar para vocês, eu tô nessa fase agora, vou passar X tempo fazendo isso, e em breve vocês terão um novo livro. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.